estão treinados. Se é para escalar aos 90 eles estão preparados para entrar. Então, claro, eu digo, vale, é martes, quando é miércoles, chega a invitação. Toca eu ministrar a vocês. Preparado para escuchar aquilo que Deus tem para nossas vidas? Luna nova, ciclo novo, restauração, renovação. Amém? Ponga a palavra. Samuel, por favor. 1 de Samuel. Primeira de Samuel, capítulo 20 ao 24. Davi, pois, se escondeu em o campo, e quando chegou a nova luna, se sentou e o rei a comer pão, e o rei se sentou em sua silla, como solia, em um assento junto à parede. E Jonatã se levantou e se sentou a Bener, ao lado de Saul, e ao seu lugar de Davi quedou vazio. Diga comigo, lugar de Davi quedou vazio. Mas aquele dia Saul não disse nada, porque dizia, lhe haverá acontecido algo e não está limpo, de seguro não está purificado, de seguro está em pecado. Assim já foi julgado. Ao seguinte dia, e o segundo dia de nova luna, aconteceu também que o assento de Davi quedou vazio. Diga comigo, por 2 dias havia um sítio vazio. E Saul disse a Jonatã, seu filho, por que não ha venido a comer o filho de Isaí, hoje nem ayer? Amém? Irmão, a palavra que quero falar é sobre nova luna. A nação de Israel, cada mês, uma vez ao mês, eles celebravam a nova luna. O calendário messiânico, o calendário do povo de Israel era medido pela luna. Então, cada mês, quando a luna cambiava, oscurecia, se escondia por 3 dias, eles faziam uma festa, que se chamava nova luna. Renovação, restauração, novo ciclo em Deus. E nos começos cada começo do vosso mês, o calendário hebreu era lunar, cada luna nova marcava o início de um mês. Por isso que cada vez que aparecia a primeira luna nova, se celebrava um pequeno festival. Se oferecia sacrifícios especiais. Que tipo de sacrifício? Holocausto, ofrenda de cereal e vinho, e um macho cabrio por expiação ao pecado. A ofrenda de cereal e vinho acompanhava ao holocausto, representando agradecimento e comunhão. Holocausto, todo animal queimava em um altar simbolizava entrega total a Deus. Eles estavam consagrando este mês, todos juntos, em la mesa, em comunhão, em entrega a Deus e expiando seus pecados. Qual que era o propósito? Era uma forma de consagrar cada novo mês a Deus, reconhecendo que o tempo e as bendições provêm de Ele. Também recordava que que Deus devia estar em o centro de seu calendário e sua vida cotidiana. Significava luna nova, sacrifício mensual. Marcava um ciclo novo do tempo. Representava renovação, purificação e dedicação a Deus. Isso representava a luna nova. Agora tu tem que entender o que vamos administrar. Porque em esta mesa, onde tinha este banquete, eu creio que todos nós outros sabemos que uma mesa de um rei é algo extraordinário, não? A comida começando da ponta da mesa até o final da mesa. Então é algo extraordinário. Então Davi habla com Jonatã, porque por cima de Davi estava Jonatã, que era líder do exército. Diga a tu papá que eu não irei. Diga que fui a visitar a meu papá. Por que Davi não foi? Porque Davi discerniu que Saul queria lá matar. E ele, sabendo que Saul ia matá-lo, ele disse: não vou sentar nesta mesa. Ao discernir o coração de Saul, ele disse: Jonatã, por favor, eu estarei escondido em o campo.
esses 3 dias, eram 3 dias, eu estarei escondido em o campo. Luna nova. Mas Davi, és um novo ciclo de Deus, és comunhão, e tu não vas a sentar na mesa. A mesa estava vazia. 1 Samuel 20:5. 1 Samuel 20, versículo 5. 1 Samuel 20. Capítulo 20, versículo 5. Versículo 5. Não vá. 1 Samuel capítulo 20, versículo 5. Manhã será luna nova, e eu é acostumado a sentar-me com o rei a comer. Mas tu deixarás que me esconda em o campo até a tarde, ao terceiro dia. Bajo a orientação e bajo a submissão, ele disse: me permita não estar sentado na mesa. Sabe Davi, o recado que Davi estava enviando ao rei? Por quê? Porque em aquela mesa havia ódio. Em aquela mesa havia arrogância, orgulho. E Davi, nesse exato momento, ele está se separando. Ele está se ativando para o propósito dele. Porque sentar na mesa onde não há a presença de Deus é entrar em seu propósito. Por quê? Porque Davi representava quem? A unção de Deus. Porque no momento que Davi foi ungido, Saul foi quitado a unção dele. No versículo de 1 Samuel, capítulo 16. Vamos aqui. Primeiro Samuel capítulo 16, versículo 13. Davi é ungido. Davi é ungido. E no momento que ele é ungido, no capítulo 14 disse que o Espírito de Deus sai de Saul. E Saul se queda o quê? Atormentado. Então, é claro, quando ele foi ungido, Saul se atormenta. O que eu quero dizer, irmão? A unção não estava na mesa. Porque o que representava a unção de Deus era Davi. E a unção já não estava na mesa. E Jonathan, quando ele habla com Jonathan não compreendeu. Ele disse: "És que tu padre quer me matar?" Ele disse: não vai passar isso contigo. Jonathan não teve o discernimento que ao sentar na mesa seria morte para Davi. E aí que tendemos que compreender e levar para o âmbito de nossas vidas. Mesa que tu sentas onde não há a unção de Deus, não há poder de Deus. Mesa que tu senta que não há unção, há chisme. Mesa que tu não senta onde não há unção, lá palavras são como cuchillos. Porque não há presença. Mesa que tu senta onde não há a unção de Deus, há morte espiritual para a tua vida. E muitas vezes estamos sentando em mesas em este mundo que não há a presença de Deus e nem a unção de Deus, e pouco a pouco estamos morrendo espiritualmente. Davi compreendeu que se ele sentasse naquela mesa, seria sua morte. Jonathan não entendia. Meu padre não vai fazer isso contigo. Meu padre não vai fazer isso contigo. Unção de Deus. Irmão, tu tens que entender que sobre ti há uma unção de Deus. E o que tu estás sendo com esta unção? Naquele momento, Davi rompe a aliança que havia com Saul. Saul entendeu que Davi não participando da luna nova, que era comunhão, era um sinal que ele estava rompendo uma aliança. Davi estava em um campo. Melhor estar em um campo oscuro do que estar na mesa, rodeado de alimentos, de coisas, e não ter a unção.
Não adianta ter palavra, ter protocolo, ter tudo aquilo e não ter a unção de Deus, não nos sirve. É que não nos sirve, porque Deus nos ungiu para impartir a unção. A unção não é para que tu seja ungido, a unção é para que tu imparta. Deus não te deu no alto otorgado, derramado azeite sobre tu vida, ungido a ti na terra de los vivientes, para que tu dizer, ai, sou ungido do Senhor. A unção é para impartir. Se Davi senta na mesa, para quem que ele vai impartir a unção? Para Saul, que Deus lo reprovou e lo quitou o espírito dele. Ei, em que mesa estamos a sentar? Escorra. Davi ha hecho uma eleição correta. Ele se quedou em um campo. A partir do momento que passa o banquete, no segundo dia, Saul lhe pergunta: onde está Davi? Porque o primeiro dia, quando tu não participa de mesas onde há chisme, onde há problemas, onde só há protocolo e não há unção de Deus, tu morres. E sabe qual foi o julgamento de Saul? Ele não está purificado, ele está em pecado. É isso que pensa de ti quando tu não comparte com eles a mesa deste mundo. Não veio mais, irmão? Não, está em pecado, seguramente está em pecado. Assim pensava Saul, com seu ódio, com seu orgulho, porque ele não entendeu que ele tinha perdido a unção, já não era com ele mais. Ele dizia, seguramente está em pecado ele. Mas Davi estava em um campo, guardado por Deus, e ativando o seu propósito. Porque a partir daquele momento Davi vai começar a reinar. A partir daquele momento Davi vai entrar em uma cueva. Porque luna nova, luna significa oscuridade. Oscuridade, foram 3 dias de oscuridade em um tempo de Israel. A luna se esconde, há oscuridade de noite, densa. Davi nessa oscuridade, aonde ele vai parar? Depois que Jonathan vem falar com ele de novo. Porque no momento que ele diz a segunda vez, e diz a tu papá, padre, eu como autoridade em cima de Davi, eu lo liberei Davi para que iba com tu papá e com tu mamã. Uma excusa. Disse que a ira de Saul foi tão forte que parecia que era um leão correndo atrás de uma presa. Foi tão forte que ele disse, hijo, aí vou dizer bem claro na versão bíblica que diz, hijo de uma mala mulher. Mas há outra versão que diz, hijo de uma prostituta. Tu está assim, ó. Tu está sendo aliança com Davi, e tu não sabe que Davi vai tomar tu reinado? Não era Davi que ia tomar o reinado, foi Deus que otorgou o reino a Davi, pelo pecado de Saul, e destituiu ele, e toda a sua descendência. E aí, Jonathan naquele momento disse que o próprio Saul corre uma lança, e lança em Jonathan. E Jonathan se desvia, e diz que o coração de Jonathan se cerrou, e ele entendeu que realmente Davi queria matá-lo, que realmente Saul queria matar a Davi. Entenda uma coisa, a gente que não tem discernimento, é necessário que passe por situações em la mesa, aonde não há a unção de Deus, para entender que nesta mesa vai morrer também se queda. Até Jonathan, se queda nesta mesa, vai morrer, seu próprio filho. Se ele não tivesse o ido da lança, teria morto. Unção de Deus. Davi estava em um campo, lejos do palácio, mas estava com a presença de Deus. Unção. Porque a unção que ele tinha era para reinar e impartir sobre a vida de uma nação. Então, já a pergunta é: em qual a mesa que tu estás sentando? Qual a mesa que tu estás para impartir a unção de Deus? Porque Davi em um campo com a unção, ele vai para a cova de Adulã, e todos nós sabemos que na cova de Adulã, 400 homens endeudados, 400 homens, o indo do rei, 400 homens angustiados, se acerca a Davi. Mas em la cova, com a presença, a glória de Deus. É preferível estar em la cueva, mas que a unção esteja com nós outros. Davi, eu quero dizer que a unção que Deus ha impartido para mim e para você,
está entrelaçados com os demais. Porque Davi não tivesse ativado a sua unção naquele momento, não tivesse rompido a aliança em uma mesa que não estava proporcionando a ele as coisas do reino, ele não tinha conquistado corações de 400 homens. 400 homens que chegaram ali. Sabe o que ele estava sendo na cova do Lã? Cantando salmos e adorando a Deus. Esta é a característica de um homem ungido de Deus. Não importa onde esteja, a unção está com ele. E esta unção tem que estar sobre nossas vidas, impartir sobre nossas vidas. A unção de Deus que Deus te otorgou é para impartir. Sabe o que passa? Que estamos vivendo uma geração que se olvidou da unção de Deus. Uma geração que já não sabe o que é unção, já não sabe o que é azeite de Deus. Uma geração pobre de unção, pobre de palavra, de profecia. Porque não há, está sentando em mesas equivocadas. Entenda que a unção de Deus é tão maravilhosa, que em 1 Reis capítulo 13, diz que Eliseu morre. Eliseu morre e sepulta Eliseu. E diz que os israelitas vieram com o corpo para enterrar um homem que estava morto. Para sepultar um homem. No momento que eles vão sepultar esse homem, diz que vem uma incursão dos moabitas. Porque os moabitas assim, incursão no povo de Israel para roubar, ou para roubar granos, ou para matar. E vem os exércitos de moabitas, e eles se desesperam com o corpo, não sabiam onde deixar o corpo. Diz que viu a cueva de Elias, aonde estava o corpo de Elias, e echou o corpo. O que passou com o corpo? Diz que quando o corpo morto toca na sepultura de Eliseu, reavive. Porque a unção estava com Eliseu, após a morte. Você está entendendo a importância de caminhar na presença do Senhor? A unção se perde se tu andas em mesas equivocadas. A unção se perde se tu andas em mesa onde as palavras são como cuchillos. Não adianta ter protocolo, não adianta ter uma mesa farta se não há a presença gloriosa de Deus. Porque é ela que hace nós vivermos a plenitude de Deus e vivermos o propósito de Deus até após a morte. Aqueles huesos de Eliseu a hecho reviver um homem. Unção que tu cargas é para a eternidade. Mas cuidado que tu pode perder a unção. Cuidado, porque lâmpada sem azeite perde a unção. Onde já se viu lâmpada está acendida sem azeite? Vamos a ver a palavra do Senhor. O lugar de Davi se quedou vazio. Essa cidade vazia não era só uma ausência de um homem, senão um sinal que a unção de Deus já não estava na mesa. Não havia favor divino, não havia paz, não havia comunhão verdadeira. Só quedava formas religiosas, sem presença viva do Espírito. Só forma religiosa sem presença viva do Espírito. A mesa de Saul representava um sistema humano sem unção, tradição, poder carnal, aparência religiosa. O lugar de Davi vazio representava uma vida sem presença de Deus, onde o Espírito já não há manifestado, já não se manifesta. Com a unção, a palavra volve pan. Sem a unção, se torna cuchillo. A verdadeira impureza estava em Saul, não em Davi. Agora, se nós vamos para as 10 vírgenes, Mateus capítulo 25, do 1 ao 12. Entonces o reino de los cielos será semejante às 10 vírgenes, que tomando suas lâmpadas, saíram a receber o esposo. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram insensatas. Todos nós outros temos a lâmpada. Todos vocês têm a lâmpada, aí está. O recipiente, tu tienes. Pergunto, tu tienes o azeite? Porque quando o azeite das 5 imprudentes acabaram, elas foram pedir para as 5 prudentes azeite. E que as 5 prudentes disseram, as 5 imprudentes? Viete a comprar. Eu não, viete a comprar. E no momento que elas foram a comprar, o que passou? O esposo chegou de la boda
e cerrou a porta. Se acabou para as 5 imprudentes. Sabe por que passa? Que é fácil pedir azeite. Pedir é fácil, comprar é difícil. Pedir é muito fácil, comprar que é difícil. É o azeite que mantém a unção incendida de nossas vidas. Ela disse: se eu vou dar azeite para vocês, nós outros se quedaremos sem também. Não puedo. O noivo está a ponto de chegar. Escute, meu irmão. É fácil. Pedir é fácil. Difícil é comprar. Difícil é despertar às 3 da manhã, às 4 da manhã, é arrodilhar-se na presença do Senhor. Aí é difícil. Aí, oração, ayuno, na presença de Deus, palavra cada dia, matar o velho homem que está contaminado e viciado com as coisas do mundo. Isso é difícil. Agora, pedir é fácil. Estávamos numa campanha de oração 6 meses, às 6 da manhã na igreja Catedral da Família, em Leida. Pastor Fidelcino, finado pastor Fidelcino. Todos os dias aquele homem despertava às 5:30 da manhã para orar. E nós outros ali com ele, orando cada dia. 6 meses. Havia cura, havia libertação. Havia pessoas que chegavam endemoniadas e saíam sanas ali. E havia uma irmã que toda vez que me encontrava dizia: ora por mim. Ora por mim. Um dia, 3 vezes, 4 vezes. Um dia eu disse: irmã, vem cá, tu vive cerquita da igreja. E eu caminhava 30 minutos para chegar à igreja. Eu despertava às 5 da manhã para às 6 estar na igreja. Ela vivia ao lado. E os 6 meses ela não teve coragem de despertar pela madrugada para ir buscar o azeite. E me pedia. E teve um dia que Deus disse: não ores mais. Ela sabe onde está a igreja? Sim. Que venga buscar azeite. Que venga comprar azeite. Aí eu disse para ela: irmã, todos os dias às 6 da manhã temos oração na igreja. Se tu queres, eu te chamo para que desperte, porque às 5 já estou desperto. Não, irmã, não puedo. Uau! Pedir é fácil. Eu quero saber se vai despertar para orar, se vai a comprar, porque pedir é muito fácil. E aí, essa é a geração que estamos a viver. Uma geração de imprudentes que estão pedindo azeite cada dia, mas não querem comprar, não querem pagar o preço, e vivem uma vida pobre de unção. Cuidado, a unção de Deus não te levará em palácios. Ai, Deus meu. Gente que está na presença de Deus e quer viver em palácio. Cuidado, que a unção de Deus te levará a cuevas, cuevas escuras, frias. Mas é melhor estar ali nesta cueva escura e fria, mas que a presença de Deus esteja em sítios onde há a glória de Deus, porque está em uma mesa rodeada de benefícios, porém não há a glória de Deus, não te sirve. É melhor estar em uma cova fria, mas cantando salmos ao Deus Todo-Poderoso. E Deus está dizendo: Davi, enquanto tu alabas a eu, enquanto tu me glorifica, eu estou enviando gente para servir-te a ti. Levantarei homens. E outra coisa, o que Deus vai enviar para ti, a unção tua é tão forte que Deus está otorgando a tua vida. A unção que Deus deu para a nossa vida é tão impactante que a gente que vai chegar a nós outros são os enfermos. A Bíblia diz que Jesus ele não veio para os sanos, veio para os enfermos, veio para aqueles pecadores. Quando Jesus entra na mesa e os religiosos começam a dizer: que hace Jesus comendo com os pecadores? E Jesus disse: mira, eu vim para eles. Há um montão de gente angustiada, endeudada, afligida, necessitando de tua unção. Mas tu não está a ativar a unção porque tu prefere estar em seu conforto, em tu palácio. Tu prefere estar em tu silhão que está maravilhoso, delante de uma tela de 40 ou de 70 polegadas, mas tu não prefere estar aí do que ir comprar azeite e ter unção para impartir. Há chamados para ser líderes, há chamados para impartir a unção. Mas eu estou cômodo. Há calificação. Estou calentito.
Aí na tela eu posso assistir Netflix, Premier, o que quero. Para que vou comprar? Se queda sentado aí. Que no próximo que será leiteado, a lança será em ti. Escute-me. Ele veio para matar, roubar e destruir. Nós outros estamos rugados de ser crente, mas ele não ruga de ser o que ele tem para ser. Então, está fácil. A gente clamando por um abraço. A gente clamando por um abraço, porque teu abraço contém a unção que sana. Tu já recebeste o abraço de uma pessoa e tu sentisse que foi, uau, que lindo, que maravilhoso. Senti algo de parte de Deus. E um abraço. Um abraço com unção. Um abraço com amor. Cadê a unção que Deus te deu? Aonde está? Uma geração que está perdendo o azeite. Está escasseando o azeite. Se tornará imprudente. E o noivo chegará. E tu se quedará fora. Ai, Deus meu. Davi transforma aqueles 400 homens. Porque ele tinha tanta unção. Imagina-te tu chegar. Lá a gente chegando angustiado, está ali dentro. E lá a gente pensa, por tu estar na cueva, está fora dos parâmetros que Saul dizia, está em pecado, está impuro. Mas Davi estava no centro da vontade de Deus, porque o centro da vontade de Deus era romper com Saul para ativar seu propósito. E ali ele está. Quando a gente entra angustiada, está Davi adorando a Deus de Israel, cantando salmos e falando com o rei de Todo-Poderoso. Lá a gente é ativada quando encontra uma pessoa com unção. Tu tem ativado as pessoas que se acercam a ti? A tua unção tem sido impartida ou chega a ti só vai tisme e palavras que não provêm do reino de Deus? Palavras que ativam as demais pessoas. Quantas pessoas estão passando em sua vida? E quantas pessoas estão encontrando seu propósito? Nosso destino está entrelaçado. Se Davi não tivesse dito não à mesa do rei, aonde havia morte, ele não tinha ativado o seu destino. E não somente isso, desses 400 homens necessitado e carente de uma palavra de Deus. Eu quero dizer-te a ti que ao redor de ti há 400. Cada um que está aqui, há 400, esperando que tu ative a tua unção. Há azeite? Ou tu está pedindo azeite? Vengo cada domingo. Que lindo, é maravilhoso. Vengo cada domingo na igreja. Pastor tem que me impor sobre minhas mãos e eu tenho que sair dali ativado. Eu tenho que receber azeite. O domingo ele vem e recebe 50 ml de azeite. Não dá para o domingo. Lunes, martes e miércoles, jueves e viernes. Está sem azeite, apagado, sem luz, não resplandece. E a palavra de Deus diz que nós somos luz em esta terra. Mas sem azeite se tornaremos imprudentes. Quero pedir, eu necessito ir na casa de papá. Tu vem na casa de papá para adorar a Deus? Tu não vem para pedir? Cambia a mentalidade. Tu vem para adorar aquele que é rei de reis e senhor do senhor, aquele que é hecho todo em tua vida. Não, vou para pedir. Ei, azeite. Em sua habitação há azeite. Deixa eu dizer para ti, em tua habitação há azeite. Sabia que em tua habitação há azeite? A Bíblia diz: ei, entra em tua habitação, cierra a porta de tua habitação, ora tu Padre que está em secreto, e tu Padre que te escute em teu secreto, te recompensará em público. Há azeite dentro de tua habitação. Há azeite aqui também, é claro que há, mas na tua habitação há azeite, porque pode ser que o noivo chega, e a sua imprudência de buscar azeite só nos dias de domingo e jueves, tu não tenha para alumbrar até que o noivo chegue. Uau! Vivo de limosna.
Vivo de limosna. Vivo de limosna. Pedindo azeite, eu vivo de limosna. Ah, Deus meu. Aquele homem, 38 anos, como o pastor ministrou para nossas vidas. 38 anos ali. Jesus liga e disse: quer ser sano? Excusas. Não tenho azeite porque trabalho muito. Sempre essas excusas. Trabalho muito, não tenho tempo para ler a Bíblia. Trabalho muito, não tenho tempo para orar. Excusas. E a excusa, tu está perdendo o rumo e o destino de tua vida. 38 anos, o Senhor liga e disse: quer ser sano? Não pode. Não há nada que me leve ao estanque. Assim estamos nós outros. Não há nada que me dá azeite. Não há nada que me ponga azeite em minha lamparina. Tu tem um recipiente agora, quem tem que llenar és tu. O recipiente deu Deus para ti. Agora quem tem que llenar eres tu. É tua responsabilidade estar com essa lamparina encendida 24 horas. É 24 horas. Ao despertar, ao entardecer. Porque quando tu está conectado com as coisas do reino de Deus, passa alguém do teu lado e Deus diz: mira, habla com ele. Que aquele problema que ele tem, eu estou entrando em providência. Quando tu está conectado com o reino de Deus, flui. Tu mente, tu está caminhando e Deus está visitando-te a ti e dizendo-te: hey, és tu que vai ministrar jueves. Será? Creia. Hey, ativa a unção de Deus. Uma geração carente de unção. Uma geração que está como o 38 anos. E Deus está dizendo: mira, tenho a unção para te dar. Senhor, não há nada que me leve ao estanque. Digo: não hace falta. Não hace falta ninguém te correr pelo braço e te levar. És tu que tem que buscar tu azeite. Vas comprar. Rodilha. Compra o azeite. Compra o azeite. A unção de Deus sobre nossas vidas. Mesa sem presença de Deus é morte. Mais vale estar solo em um campo, com a presença que rodeado de muitos em la mesa, sem unção. Mais vale estar solo, com a presença do Senhor. Quero perguntar à igreja amada do Senhor: há unção? Pois prepara-te. Há unção? Prepara-te que vai vir um ciclo novo para esta igreja. Luna nova. Restauração. Se está restauração, significa que algo estava roto. Vem para a restauração. Renovo. Novo tempo. Ciclo novo de Deus. Vem um ciclo novo de Deus. Comunhão. Partir de pão. Mesa llena de unção. E se há unção, prepara-te, que vai chegar a ti prostituta, drogados, alcoólatras, angustiados, necessitando daquilo que tu tens dentro de ti, essa unção que tu tens carregada dentro de ti. Ponga-te de pé. Consagramos ao Senhor as nossas vidas. Cada mês, no câmbio de luna, havia uma festividade. E isto é messiânico. Cada mês tu disse que está em comunhão com o papá, não? Cada mês tu não vem na mesa de papá a desfrutar da Santa Cena? Tu tem analisado-te a ti? Como está? Cada mês também hacemos. Só que cambiou a forma. Antes eles faziam sacrifício e Jesus é o sacrifício perfeito. Todo mês, antes de começar a luna nova, eles faziam sacrifícios para dizer: estou em comunhão com Deus. Estou em comunhão com meus irmãos. Saul estava sentado na mesa, celebrando, e não estava em comunhão nem com seu filho. Entende? Que há muitos que estão na mesa e não estão em comunhão.
Você está a entender que forte é isto? Se não há comunhão, não há unção. Não há unção. Se não há comunhão, não há unção. Porque Saul estava em la mesa, llena de ódio, religioso. Ele era o que presidia, religioso, sentado em uma mesa de honra, llena de ódio, sem unção. Mas Davi estava no campo, com a unção. E isso é o que o Senhor tem para nossas vidas. Eu não sei o que tu vais fazer com a unção que Deus te deu, mas se tu não impartir aquilo que Deus te ortogou a tua vida, em aquele grande dia Deus vai dizer: aparta de mim, que não vos conosco. Porque há 400 pessoas que vão se acercar-te a ti, ao largo de tua jornada em essa vida, buscando-te a ti, angustiada, afligida. E tu, sem luz para conduzi-lo eles a viver a plenitude de Cristo. Porque aqueles 400 homens que entraram na cueva oscura, saíram para reinar. Oh, aleluia! Há pueblo clamando por salvação. E tua unção pode liberar de la cautividade, pode liberar essa gente. E a pergunta é: há azeite nessa lâmpada? Há azeite? Ou tu está pedindo ao irmão que está a tu lado? Ei, Deus, alabe ao Senhor. Eu quero orar por a igreja. Senhor, nesta noite, através desta palavra que foi ministrada em nossas vidas, como estão nossas lâmpadas delante de Ti, Senhor? Perdona nossos pecados, perdona nossas debilidades e nossas fraquezas, mas nos llena desse azeite. Eu quero comprar esse azeite. Há que pagar preço. Cristo pagou um preço na cruz por tua salvação. E tu não queres azeite? Tu não queres intimidade com o papá? A intimidade se conquista de rodilha ao lado de papá. Eu quero ser usado por Deus, mas não compro azeite. Eu quero impactar gerações, mas não compro azeite. Eu quero ser usado por Deus, mas não compro azeite. Sua unção morrerá e não deixará legado, mas a unção daquele que compra azeite, os seus ossos ressuscitam, porque há deixado um legado de unção. Uau! Até depois da morte, a gente falará de ti. Através daquele homem que morreu, eu recebi a unção, me liberou. Através do pastor Fildelcino, me ensinou certas coisas no mundo do reino espiritual que eu necessitava. Está morto, mas deixou um legado. Impartiu a sua unção sobre nossas vidas. Elias impartiu sobre Eliseu, e Eliseu impartiu sobre o seu servo, quando o seu servo não contemplava que estava rodeado de assírios, e abriu os seus olhos. Sua unção é para abrir os olhos espirituais. Mas se queda sentado em seu sofá, se queda sentado em sua zona de conforto, se queda sentado e depois vem a pedir. Mas chegará um dia que a porta se cerrará e se acabou. Aí será tu com Deus, e tu terás que dar conta do talento, da unção que Deus impartiu sobre tu vida. Senhor, graças te dou por tu palavra, papá. Aqui estão seus filhos amados, que necessitamos desta azeite, desta unção. Nossa lâmpada se acende de uma tal maneira para impactar uma geração perdida. Eu sou luz neste mundo, como diz, eu sou profeta sobre esta terra. Eu sou profeta sobre esta terra. Saul, quando buscava Samuel,
Eu estou buscando um vidente, sou eu e o profeta. Sou eu que tenho a unção para derramar azeite sobre ti, Saul. Sou eu que tenho essa unção. Deus me otorgou essa unção aos tempos para mim. Padre, em nome do Senhor Jesus, libera, transforma, traz o azeite em nossas vidas, para viver na plenitude de Cristo. Terra nos velhos hábitos, terra na zona de conforto. Venha ser parte de algo grande. Venha ativar tu propósito para viver algo extraordinário na presença de Deus. Eu vou viver minha melhor temporada nesta congregação. Eu vou viver minha melhor temporada em Campos, Barcelona. O inimigo por um caminho veio, mas por 7 terá que bater em retirada. Oh, aleluia. Viva a plenitude de Cristo. Viva, 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 viva. Aleluia. 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 Tu tens a convicção que Deus tem um chamado em tua vida? Tu tens essa convicção? Tem. Pois, ativa-la. Ativa-la. A única maneira de ativar o propósito é não sentar em mesas que não contêm a unção de Deus. Ativa-la. Aonde tu pisar nas plantas dos pés, tu és luz em este mundo. Sem azeite não há luz. Tu está a viver de migarras, de limosnas. E Deus tem algo grande. Aquele paralítico em um templo, Pedro disse: Juan, eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. E sabe o que ele tinha para levantar aquele paralítico? Era a unção de Deus. Ele toca naquele homem, e aquele homem sente a unção sobre suas pernas e se levanta. Eu não tenho. Ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho dinheiro. O mundo não necessita do teu dinheiro. O mundo não necessita da tua riqueza. O que o mundo necessita é de tua unção. Almas não se ganha com tua riqueza, se ganha com a sua unção. Somente a unção pode liberar e salvar pessoas. Somente a unção pode trair o coração do homem que está perdido, se acercar a Deus. E esta é tua missão. E orar em o templo e encontrar os paralíticos e dizer: eu tenho para te dar. Tenho tanto que o que eu te entrego é tão forte que te pode te levantar desta paralisia espiritual que tu está vivendo, para entrar no templo. Há gente que está necessitada de entrar no templo. Há gente que está necessitada de escutar a palavra de Deus. O paralítico estava fora, nada lhe podia dentro do templo. Mas um dia que chegou a unção de Deus, ele se levantou e entrou dentro do templo, adorando e glorificando ao Senhor. Quantos necessitados necessitam estar aqui para escutar esta palavra? E tu tens essa unção. Traz esses paralíticos. Esses paralíticos necessitam dessa unção tua para se acercar a esta casa. Ai, paralíticos, ai, muitíssimos, necessitando desta unção que vai trair eles ao templo da casa de papá, e não de qualquer maneira, glorificando e exaltando ao Senhor. Que Deus bendiga, que Deus possa abrir fortemente em vossos corações, e que você possa ser impactado por esta palavra. Mas eu não venho trair a ti, eu não venho provocar em ti emoções. O que eu venho provocar em ti é plenitude e permanência nas coisas do reino de Deus. Não viva por emoções. Eu não venho provocar emoções, eu venho provocar cambio de vida. Porque há gente que se emociona, mas não há cambio. Não sirve se emocionar sem cambio.
Que Deus bendiga vossa casa, vossa família. E que dentro de sua casa haja unção, haja azeite. E que essas 400 pessoas que se acercarão a ti, tu possa impartir o que Davi impartiu em aquela cueva. Senão, será somente emoção e nada mais. Deus bendiga.